Não é de hoje que eu vejo as pessoas dizendo por aí que o cinema, de certa forma, já alcançou o seu auge, o que implica diretamente na qualidade dos filmes atuais. Será que realmente os filmes estão perdendo a qualidade ou tem algum outro fator determinante para que as pessoas pensem dessa forma? O cinema é uma arte que está sempre se atualizando. Isso acaba gerando algumas fases, tendências ou, em especial, movimentos, como costumam ser chamados, tais como a Nouvelle Vague, o expressionismo alemão e a nova Hollywood. Esses movimentos representam as novidades que foram implementadas ao cinema através dessas produções, devido a diversos fatores, em especial o momento da sociedade naquela época, interferências políticas como guerras, por exemplo, ou até mesmo a tecnologia, e esses detalhes são importantes e nos ajudam a entender essa questão que iremos tratar aqui nesse vídeo. Vejamos a nova Hollywood, por exemplo. Foi um movimento que começou no final da década de 60, mais precisamente em 1967, e durou por volta de 13 anos, se encerrando no começo da década de 80. Devido à Guerra do Vietnã, entre outras circunstâncias da época, como mortes de profissionais influentes na indústria, como a Marilyn Monroe e o Buster Keaton, a população passou a rejeitar os filmes que terminavam com aquele final feliz, com aquela mensagem agradável, e começaram a exigir obras que representassem melhor esse período que eles estavam vivendo. Algumas características desse movimento era que os filmes possuíam protagonistas com índoles deturpadas, os famosos anti-heróis, narrativas com temas polêmicos, ambíguos e cheios de violência, e esse um pouco mais discreto, mas também presente, a utilização do plot twist com mais frequência. Só que se você parar para pensar, já existiam os filmes do Hitchcock que se encaixam perfeitamente dentro dessa descrição, ou seja, apesar de se basear no momento atual da sua sociedade e trazer sim algumas inovações, não eram características que o espectador nunca tinha visto antes. E essa reformulação de ideias começou a ficar cada vez mais difícil de se fazer. E aí chegamos nos dias de hoje, onde temos grandes empresas empenhadas em produzir remakes, reboots, live actions, entre outras formas de facilitar o trabalho, digamos assim, já que se produzir algo do zero demanda muito esforço. Ainda é válido ressaltar que é preciso colocar em pauta também o momento atual da sociedade. Como já comentei aqui em outros vídeos, existem certas produções que não podem mais ser produzidas hoje. Algumas até fazem sentido, mas na maioria das vezes não passa de um grande exagero. Te convido a fazer um pequeno exercício. Você acha que o Poderoso Chefão faria sucesso caso fosse lançado nos dias de hoje? Eu acho que não. Primeiro que ele teria que brigar por uma vaga no cinema com as produções de heróis, principalmente, o que já reduziria drasticamente o seu público, além de que ele seria acusado de diversas coisas, como por exemplo o Top Gun Maverick, que foi criticado por ter uma certa masculinidade excessiva. Além de ter que pensar em algo novo, o criador precisa tentar se adequar ao pensamento atual, e isso, inegavelmente, é muito difícil de se fazer. E por conta do medo de ter que encarar certas críticas, os estúdios, principalmente, preferem apostar no seguro. Aí você pode me perguntar, Bruno, você trouxe essa questão dos movimentos cinematográficos. Qual seria o movimento atual? Bom, na minha humilde opinião, o cinema não está vivendo nenhum momento, mas sim tendências. Fora das telas, temos essa questão da sociedade estar meio sensível, como essa ocasião com o novo Top Gun que acabei de citar. Já nas telonas em si, temos os filmes de super-heróis como a principal tendência do momento. Não foi a Marvel que inventou o subgênero, mas ela conseguiu trazer uma nova roupagem que acabou funcionando, transformando o cinema em isso que estamos vendo hoje. Lá na década de 70, tivemos o filme do Superman, que dentro dessa temática é um dos melhores já feitos. Depois tivemos o Batman na virada da década de 80 para 90, que também é muito bom. Só que ao mesmo tempo foi um período recheado de produções horríveis
que tentaram criar uma tendência, vide o sucesso desses dois filmes citados anteriormente, só que não obtiveram sucesso porque os filmes não tinham qualidade suficiente e nenhum elemento tão inovador que fizessem com que essas produções caíssem nas graças do público. Esse detalhe nos leva para outro tópico nessa discussão, que é o fator tempo, ou seja, aquelas produções que conseguem se manter relevantes por décadas e assim serem lembradas por diversas gerações. Se eu te perguntar quais foram os melhores anos da história do cinema, você provavelmente irá citar 1994 entre as respostas, que foi o ano em que tivemos diversos clássicos, vários filmes que encabeçam muitas listas de melhores de todos os tempos por aí. Só que ao mesmo tempo, 94 nos trouxe filmes como Street Fighter, Karate Kid 4 e Acertando as Contas com o Papai, além de pérolas do faroeste como Dois contra o Oeste e Rapidinho no Gatilho. Muito provavelmente você nunca nem ouviu falar de certos filmes que acabei de citar, o que é completamente compreensível, afinal eles não passaram no teste de tempo, ou o que acontece muito também, você não viveu aquela época. Ao falar de décadas como os anos 50, 60 e 70, a gente tende a lembrar das referências da época e com isso passa a acreditar que esses anos foram de fato superiores aos dias de hoje e que era uma época maravilhosa para o cinema. O que não está errado, mas ao mesmo tempo eram lançados muitos filmes horríveis também, o que é natural, a roda do cinema precisa girar e os filmes ruins fazem parte dessa engrenagem. Voltamos aos dias de hoje. Deixa eu te perguntar quantos filmes lançados em 2021 você assistiu. Falando por mim, eu vi cerca de 170. Vai ver quantos tiveram uma nota acima de 6. Ou melhor, quantos que eu considero de fato bons e recomendaria para alguém. São pouquíssimos. Mas isso não quer dizer que 2021 foi extremamente horroroso se comparado a 1974, por exemplo. A minha lembrança desse ano será voltada para filmes como O Poderoso Chefão 2, O Massacre da Serra Elétrica e Chinatown, muito porque eu não vivi aquela época, e o mesmo raciocínio dá para se aplicar a 2021. Você acha que daqui a 50 anos as pessoas vão falar de Os Pequenos Vestígios, A Mulher na Janela, ou até mesmo vencedores do Oscar como Belfast e Os Olhos de Tammy Faye? As pessoas irão lembrar de Duna, Licorice Pizza, Amor Sublime Amor, A Família Mitchell, que são de fato os filmes que contribuíram para o cinema de alguma forma. Aí cabe a discussão sobre a qualidade dos melhores, que é também um fator a se analisar, mas aí vamos cair na questão das tendências. Hoje, um estúdio prefere bancar um filme de herói de 200 milhões de dólares do que investir 20 ou 30 milhões em uma produção mais indie. E ao mesmo tempo, não é apenas isso. Hoje temos essa sensação de que os filmes estão perdendo qualidade por conta da vasta gama de opções que temos. Eu já sou da geração do DVD, e mesmo assim é notável como as coisas mudaram. Antes eu comprava 5 filmes e tinha que ficar vendo e revendo por um certo período. Junte isso às produções que passavam na TV aberta e era esse o meu catálogo. Hoje nós temos cerca de 20 a 30 filmes sendo acrescentados aos catálogos de streaming todo mês, seja ele lançamento ou não. Ou seja, você praticamente tem um filme novo para ver por dia, fora os outros milhares que completam a plataforma, e isso levando em consideração só um stream. Se você colocar os 4, 5 que existem, aí esse número dobra. Ao ter acesso a tanta coisa, é natural termos essa sensação de que a qualidade está baixa, porque não é fácil fazer um bom filme. A cada 100 filmes, às vezes tem 1 ou 2 que merecem uma nota 9 ou 10. Por isso que certos clássicos são tão protegidos, porque é difícil assistir algo que chegue perto da qualidade daquele filme. Vamos voltar rapidamente ao tópico das tendências. O cinema de super-herói irá acabar, entre aspas, algum dia. Nada dura para sempre. Quando eu estava falando sobre o ano de 94, eu citei 2 filmes de faroeste. Aquilo foi de propósito. Tivemos o período de ouro do gênero, mas depois de um certo tempo,
as pessoas começaram a cansar porque começava a sair muita coisa parecida, e assim o faroeste entrou em decadência. Mas ainda existem bons filmes do gênero, ele teve a sua linguagem repaginada e hora ou outra saem grandes filmaços ainda. É o que eu acredito que irá acontecer com os filmes de super-heróis. Apesar de existirem produções como Logan, Pantera Negra, Deadpool e Vingadores Guerra Infinita, que são verdadeiros filmaços, de forma geral é um gênero muito polarizado. É muita coisa saindo justamente por existir o streaming, que é uma das formas onde o espectador consegue sentir o reflexo dessa produção em massa. Mas isso, em algum momento, irá acabar, e lá na frente o público irá lembrar desses filmes que acabei de citar, que é o que acontece com os filmes de faroeste ou alguma outra tendência passada. É de costume lembrar apenas das referências. Então, não. Na minha visão, os filmes não estão perdendo a qualidade. Nós só estamos envoltos de tendências ruins e estúdios que prezam pela quantidade ao invés da qualidade. E isso é elevado a potências maiores porque temos a tecnologia ao nosso lado. Assim, os filmes chegam de uma forma bem mais rápida, o que acaba gerando essa fadiga na gente. Mas não é questão para se desanimar. Temos empresas como a A24, que apesar de não acertar sempre, ela consegue entregar produções autorais. Seja para amar ou odiar, você dificilmente irá esquecer. Além de novos diretores como Chazelle, Clouzal, Villeneuve, Jordan Peele, entre outros nomes que estão surgindo e que conseguem nos entregar grandes obras. Talvez o auge do cinema de fato já tenha passado e nós não iremos ter novos diretores que consigam chegar no patamar de Scorsese, Kubrick e Tarantino, mas isso não quer dizer que o cinema está morrendo ou necessariamente perdendo a qualidade. Apenas quer dizer que o auge já passou, o que é algo natural. O que não pode é as pessoas olharem para o passado com um olhar nostálgico em demasia e assim acreditar que naquelas décadas só tínhamos grandes filmes saindo, o que definitivamente não é verdade.